Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Glória a Deus, o Senhor que nos ilumina, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos guarda, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe neste dia, que o Senhor te dê direção e oremos nesta concordância e liguemos agora em nome de Jesus para que Deus venha operar nas nossas vidas, nas vidas de cada irmão, de cada ouvinte, que o Senhor possa neste momento mover, Senhor meu Deus e Pai, pelas infinitas misericórdias, Senhor, pela tua compaixão, meu Deus, Senhor, porque se o Senhor olhar para nós, Pai amado, ainda estamos, Senhor, cheios de erros, de falha, mas Tu és o Deus misericordioso, Pai, que nos dá discernimento, Senhor, para, Pai amado, tirarmos, Pai amado, tudo aquilo ainda que não é de Ti dos nossos corações, que o Senhor possa mover o entendimento, o discernimento nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toma aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem força, sem vigor, estão, Pai amado, com seus corpos neste momento, Pai, desfalecidos, Senhor, mas Tu és o Deus que levanta o justo no leito da enfermidade, Tu és o Deus, Pai, que move, Senhor, sobre este corpo, Pai amado, Senhor, e traz a cura, traz a libertação, quebra toda opressão maligna, meu Deus, no caminho deste homem, desta mulher, que o Senhor dê o novo, quebra as setas e os dardos inflamados em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, temos que glorificar o Senhor em todo tempo precisamos glorificar o Senhor, glória a Deus. A palavra do Senhor diz para a gente servir o Senhor em espírito e em verdade. Tenho despertado a igreja a buscar o verdadeiro caminho, amém. Então nós vemos que o alerta dentro das Escrituras Sagradas foi contra a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo, meus irmãos. Ele é um estrategista, ele é um vendedor de ideia. Satanás é um vendedor de ideia. Ele conseguiu vender a ideia para Eva realmente comer daquele fruto, que ela seria igual a Deus. Nós vemos que em toda a palavra de Deus nós vemos a estratégia do diabo movendo em cada situação para perverter os homens contra Deus, meus irmãos, para perverter a vontade dos homens contra Deus. E nós chegamos dentro do Novo Testamento, aonde Satanás tentou perverter Jesus. Se ele o adorasse, ele daria todos os reinos da terra. Então nós vemos a estratégia que Satanás tem de corromper, de vender, e ele não para, meus irmãos. Nós vemos a estratégia que Satanás fez de usar no meio do corpo, no meio dos discípulos de Jesus. Satanás usou a boca de Pedro para fazer Jesus ter compaixão de si mesmo, para não se entregar à morte. Nós vemos que Satanás usou Judas para entregar Jesus. E a estratégia, meus irmãos, nesses finais do tempo é essa: ação do diabo no meio do corpo, ação do diabo na igreja, meus irmãos. E Jesus nos alertou para isso. Jesus nos deixou muito alerta. Viriam muitos falsos profetas, muitos viriam em seu nome e, se possível, enganariam até os escolhidos. Já tenho pregado há muito tempo a respeito, tenho batido, porque é o dever da igreja. Como era o Senhor Jesus já deixou profetizado, Jesus já deixou alertado a igreja, os seus discípulos. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus, ele nos alerta exatamente contra as falsas doutrinas, e nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque muitos estão comprando, como diz, gato por lebre, porque a estratégia do diabo, meu irmão, é fazer você acreditar num falso caminho, e muitos de nós ficamos enganados porque não conhecemos a verdade e acabamos aceitando a mentira pela verdade. Eu digo que uma mentira contada muitas vezes, ela acaba se passando pela verdade. Então, se Satanás consegue, com a sua estratégia, realmente invadir o mundo, os meios de comunicação, trazendo uma falsa doutrina, meu irmão, trazendo os manjares, trazendo o engano, meu irmão, ele vai fazer as pessoas se acostumarem a essa doutrina, porque elas não conhecem a verdadeira doutrina. Porque aquele que conhece a verdadeira doutrina do Senhor, aquele que conhece
os verdadeiros caminhos do Senhor, meus irmãos, eles realmente não se deixam levar por profecias que não estão baseadas dentro da Bíblia, não deixam se levar por revelações que não estão baseadas dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é a única, ela é a verdade. Não tem outro caminho. Jesus, amém? É a palavra de Deus. Jesus, o Verbo. O Pai nos enviou Jesus, o Verbo, a palavra. Amém? Jesus diz: as palavras que eu vos falo não são minhas, mas foi o Pai que nos enviou. Nós temos a palavra de Jesus, nós temos os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus. Jesus diz: vai e prega a minha doutrina, vai e prega o meu ensino, vai e faz discípulos igual a mim, para que eles andem na minha presença. Aleluia. Essa é a verdadeira doutrina, meus irmãos. Porque quando a doutrina de Cristo está dentro de nós estamos transformados, nós estamos moldados, mas nós temos que tomar cuidado, meu irmão. A invasão exatamente de Satanás, fazendo cada dia mais chegar a sua doutrina, porque Satanás agora ele sai na frente. O Senhor diz: de pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto muitos que são chamados estão dormindo, parado, não tomam a sua posição em Cristo, meus irmãos, nós vemos que Satanás tem levantado os seus ministros de justiça e tem pregado o evangelho, meus irmãos. E eu digo, a estratégia do diabo, meu irmão, o diabo, ele trabalha no marketing muito pesado, meus irmãos, ele trabalha numa divulgação, numa velocidade exatamente para fazer a palavra distorcida entrar nos corações dos homens, porque muitos, eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus. Mas que Jesus que você aceitou? Que doutrina de Jesus que você aceitou? Meus irmãos, porque Satanás ele sai pregando os manjares, Satanás sai pregando os rituais, meus irmãos, mas ele não prega contra a renúncia do pecado. Nós precisamos pregar a renúncia, meus irmãos, precisamos pregar contra o pecado, porque o que estamos acontecendo, meus irmãos? Uma palavra que tem que realmente purificar os pecadores, meus irmãos, ela está sendo trocada. Venham, recebam bênção, toma posse da prosperidade, venha aqui para o ritual. Meus irmãos, gente, é ritual de tudo quanto é jeito. Olha, nós precisamos entender que o Senhor, ele fala conosco de todas as maneiras. É tremendo, nós precisamos louvar o Senhor. A palavra diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos e poderes, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com tamborim e dança, louvai com instrumentos de corda e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego de vida, louve o Senhor. Olha, meu irmão, nós temos aqui uma palavra no Salmo 150 que ela manda nós louvarmos a Deus, amém? Em todo tempo, amém? Tudo que tem fôlego de vida, louvem ao Senhor, amém? Tudo que tem fôlego de vida, meu irmão, louvar o Senhor com danças, com ritmos. Meus irmãos, não sou contra as situações que realmente, quando há um êxtase que não é de Deus, meu irmão, eles são ritos de homens, Nós precisamos estar vivendo um ritual realmente de adoração a Deus. Eu digo, Deus habita no meio dos louvores. O louvor é tremendo, meu irmão. O louvor, meus irmãos, quando nós louvamos com adoração a Deus, aleluia, ele eleva a nossa alma a adorar a Deus na sua plenitude. Amém? Louvar a Deus na plenitude. Mas como que esse louvor sobe, meu irmão? Como que esse verdadeiro louvor? Esse louvor, meu irmão, ele tem que ser um louvor de verdade. Jesus, ele diz: esse povo me louva da boca para fora, mas o coração está longe. Aí que está, meus irmãos. Aí que está. Eu vou falar uma coisa. A estratégia da música que Satanás tem usado hoje, meus irmãos, dessa adoração, ela é falsa.
ela é falsa. Meus irmãos, eu estou vendo, e a gente vê, e o discernimento que Deus nos dá, de ver uma juventude exatamente derramada num êxtase, meus irmãos, de uma adoração. Parece que um firmamento, aquela emoção de estar ali ligado a Jesus, meus irmãos. Isso é um louvor da boca para fora. Quando esses jovens, meus irmãos, que passam horas e horas na frente de um rito musical, meus irmãos, passam na frente de um rito musical. Quantos homens não passam na frente de um rito musical, põem um louvor, um cântico de adoração e cantando, mas o coração, meu irmão, está longe. Quantos jovens nós vemos, meus irmãos, que não têm assumido o seu papel? Que adianta eu estar louvando a Deus, estar numa rebelião dentro de casa, não obedecendo os pais e as mães, que são o primeiro mandamento com promessa? Que adianta eu estar ali louvando a Deus se eu não tenho guardado os seus mandamentos? A palavra de Deus diz: aquele que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Meus irmãos, a palavra é verdadeira, eu não posso anular a palavra. Eu não posso ser um verdadeiro adorador se eu não viver a palavra. Eu preciso viver a palavra de Deus, meus irmãos. E é isso que Satanás está levando as pessoas a um êxtase, meus irmãos, a um rito. Satanás tem levado o pessoal ao rito. Vai adorar a Deus, mas ande do jeito que você quer. Vai adorar a Deus, põe um louvor. Naquele momento, meus irmãos, as pessoas se reúnem com aquela emoção, com aquele choro. Meus irmãos, emoção. Porque nosso sentimento, nós podemos ter emoção, sentimento, meus irmãos, de não sentirmos naquele momento nada na presença de Deus. Mas no momento seguinte, meu irmão, continuamos a velha criatura. Continuamos no engano, na prostituição. Eu vejo quantos jovens hoje estão ali indo adorar, mas daqui a pouco está se prostituindo ali fora. Meus irmãos, será que é isso? Isso que é adoração? Se eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos adorar em espírito e verdade. E é isso que nós precisamos ver, meu irmão. Acorda, desperta desse sono que Satanás tem colocado. Satanás tem colocado um sono nos homens, que eles têm ido para um ritual, meus irmãos, buscar bênção. Ritual, meus irmãos, ritual. O evangelho não é ritual. O evangelho é vida. O evangelho é real. O evangelho é para ser vivido exatamente, para edificar a sua vida espiritual. O evangelho, meu irmão, é para mudar de vida. É para transformar o nosso ser, meus irmãos. O evangelho é para trazer uma paz. O evangelho é para andar numa verdade com Cristo, meus irmãos. Quando nós vamos lá no Salmo 119, Salmo 119, meu irmão, começa lá no 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém? De todo o meu coração te busquei, e não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está aqui, meus irmãos. Isso é mandamento, meus irmãos. Nós não podemos ser deixados levar por um rito de uma unção. Olha, entra na adoração aqui, olha, adore a Deus. Meus irmãos, se eu não viver a palavra, se eu não viver a verdade do evangelho, Satanás tem carregado uma multidão cega, sem entendimento, meu irmão. Minha irmã, você que é mãe, você que é pai, você que é jovem, que está me ouvindo neste momento, é tempo de despertar, meus irmãos. A estratégia do marketing do diabo tem carregado multidões. Muitos virão em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos. Como que você engana os escolhidos, meu irmão? Levando eles a uma falsa adoração, meus irmãos. Como que você ganha os escolhidos, meu irmão? Exatamente, você tem que pregar no nome de Jesus. Você tem que usar parte do evangelho, até com sinais e prodígios, né? Porque Satanás tem esse poder de pôr a enfermidade, de tirar a enfermidade, meu irmão. Não são os sinais, meus irmãos. Ainda que haja uma cura e alguém te faça você seguir um outro evangelho que não seja esse, meu irmão, é anátema. Meus irmãos, ficamos na palavra. Não podemos ir atrás de Satanás. Não podemos ir atrás dessas facilidades que estamos aí, porque é um evangelho muito fácil. É um evangelho sem renúncia. É um evangelho de você só adorar. Você só adora, não precisa mais nada. Você só adora. Meus irmãos, adoração, ela é um complemento exatamente da nossa verdade. Ela é um complemento. Eu digo que o louvor, ele sobe, meu irmão. Quando você é um adorador que guarda a palavra de Deus, quando você é um adorador que vive a palavra de Deus, o teu louvor sobe.
o teu louvor sobe. Quando você louva, ele enche. Quando o seu louvor, meu irmão, quando você está andando na justiça, ele enche. Porque o Senhor habita no meio deste louvor verdadeiro, meu irmão. É este louvor que, quando a essência da adoração, ela entra em ação, meu irmão, o Senhor enche o templo, ele enche a nossa vida, a cura, a libertação. Mas tudo na verdade, meu irmão, tudo na verdade. Hoje eu estou vendo os jovens, ficam tudo rodeado no meio de um altar, meus irmãos, naquele louvor, levado por aquele rito. Porque Satanás, ele colocou um rito. Porque a música, realmente, ela cria essa falsa ilusão no nosso coração. Ela cria, ela vicia, ela deixa as pessoas assim no embalo, nas suas almas, um cântico. Isso já é no mundo, meus irmãos, no mundo. Olha que no mundo, eu já toquei discoteca nos anos 70, a gente sabe, eu fiz muitos jovens estar numa estratégia realmente maligna. Nós, como DJs da época, fiz muitos anos discoteca, então a gente sabe realmente o embalo que está atrás da música. E hoje só se trocou algumas situações. Hoje a música realmente, ela leva o nome do Senhor, e muitas nem levam o nome do Senhor, são letras sem significado nenhum. Eu digo que a adoração, ela é necessária, nós precisamos louvar o Senhor em todo o tempo, mas eu digo, não com os embalos ainda do coração do mundo, não ainda carregando a velha natureza, mas sendo uma nova criatura. É este louvor que Deus quer ouvir de você. Deus não quer sacrifício, meu irmão. Deus quer obediência. Eu digo, a obediência ao Evangelho é tudo. A obediência ao Senhor é todas as coisas, meu irmão. A obediência de andar na palavra de Deus, de renunciar a todas as coisas. Você vê que o louvor, ele tem poder, ele tem glória. Sempre vão voltar naquela passagem de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam obedecendo ao Senhor, levando a mensagem do Evangelho. Eles foram proibidos de anunciar o Evangelho, foram açoitados e presos, mas a palavra diz que à meia-noite eles cantavam louvores. Eles cantavam louvores, meu irmão. Aquela adoração realmente moveu. Aquela adoração moveu exatamente aquela cadeia, meu irmão, porque estremeceu tudo. O louvor, quando ele vem de uma adoração fiel, meu irmão, ela estremece todas as coisas, meu irmão. O verdadeiro cristão, ele pode estar andando, meu irmão, aleluia, pregando o Evangelho, ele pode ser açoitado, meu irmão, ele pode estar realmente preso em algumas situações, mas quando o seu verdadeiro coração, ele louva o Senhor, meu irmão, estremece, meu irmão. Eu digo, minha irmã e meu irmão, você pode estar passando por este momento difícil da tua vida. Você pode estar aí, mas você está vivendo em verdade. Quando você vive em verdade, meu irmão, você pode ter sido açoitado pelas línguas, pelas situações no qual Satanás está tentando te impedir. Porque é isso, meu irmão, os verdadeiros adoradores que andam em espírito e verdade, meu irmão, eles passam exatamente pela prova, pela dificuldade, pelos açoites, meus irmãos, mas eles não desistem de estar adorando a Deus, meus irmãos, porque eles sabem que a hora que eles abrem a sua boca em adoração, porque é neste momento que, depois que nós passamos pelos açoites, que nós passamos exatamente pelas provas, meus irmãos, mas o nosso coração realmente é um coração de adoração, é um coração que louva o Senhor, aleluia. Paulo e Silas tinham sido açoitados, aqueles homens tinham sido açoitados, meus irmãos, eles estavam presos, mas a adoração deles estava aberta, o coração deles estava aberto a louvar o Senhor. Por isso que o poder do louvor estremece, meu irmão. É esse louvor que Deus quer de nós, meus irmãos. Deus não quer só um louvor, Deus quer obediência. Meus irmãos, não adianta, Jesus não diz, sai por aí louvando, não, o Senhor Jesus diz, sai daí pregando o Evangelho. Jesus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu digo que o louvor é um complemento, meu irmão, mas tem gente que quer pôr o louvor em primeiro lugar e não obedecer o Evangelho. Primeiro, ide pregai o Evangelho a toda criatura, ide fazei discípulo em meu nome. A ordem é, edifica pessoas no Evangelho, faça discípulos em meu nome. Nós vemos uma geração, meus irmãos, que está pondo o louvor na frente da edificação espiritual. Primeiro a edificação espiritual, meus irmãos. Temos que ser edificados espiritualmente.
E Deus está moldando os nossos corações para essa edificação. Precisamos ter discernimento neste mundo espiritual, meus irmãos. Não entre nas baladas de Satanás. Não entre nas baladas do mundo gospel, meu irmão. Entre na palavra de Deus e conheça a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Porque se você não viver no evangelho, você não vai ter salvação. Se você não nascer do evangelho, você não vai ter na salvação. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, meus irmãos. Você não entra no reino de Deus pelo louvor, você entra no reino de Deus, meus irmãos, é pela palavra, é pelo discipulado de Jesus, é pela palavra, meu irmão, é na palavra, a palavra que tem que estar no teu coração. Como vamos voltar no Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, não me deixeis desviar dos teus mandamentos, escondi a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, eles realmente decoram letra de música, mas não andam no mandamento de Deus. O que tem que estar dentro do seu coração, meus irmãos? Olha aí, busquei e não deixei desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um cântico, meu irmão, que está dentro do teu coração escondido. É o cântico da palavra de Deus, o cântico dos mandamentos de Deus. Eu posso louvar tanta música para Deus. Deus, eu te adoro. Senhor é tudo para mim. Eu te busco, eu te isso, eu te aquilo. Mas se eu não ando na palavra de Deus, meus irmãos, eu vou lá, faço aquele extra, aquela encenação no meio do povo e choro, e derramo, e profetizo, e falo isso, e falo aquilo. Quando eu desço do altar, eu me misturo ao mundo, eu estou vivendo no mundo, eu estou no meio realmente de um povo contaminado. Meus irmãos, e aí? E aí? Aonde Deus está na tua vida? É muito fácil nós sermos eloquentes hoje. A eloquência da hipocrisia, meus irmãos, é muito fácil. Agora, Deus, Ele move nos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque aonde Cristo está tem libertação. Aonde Jesus está tem cura, tem salvação. E Jesus está te chamando para um novo e vivo caminho. O novo vivo caminho é a palavra de Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra em vida. Quando você quer seguir Jesus, é pela palavra. Amém? Você quer seguir Jesus? Amém? É pela palavra. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho de como seguir Jesus. Tanto que ele vai e ensina o que eu vos tenho vos ensinado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a palavra, para eu chegar no Pai eu preciso andar pela palavra. Sem a palavra de Deus no seu coração, sem a palavra de Deus realmente trazendo a renúncia da sua velha natureza, meus irmãos, e é isso. Temos muito a aprender. Quantos homens de Deus, meus irmãos, não permaneceram fiéis e não deixaram se corromper pelos manjares? O que mais Satanás tem oferecido hoje são os manjares. Os manjares das bênçãos, da prosperidade, a bênção dos ritos. Parece que tudo hoje está no rito, meu irmão. O evangelho, nós não estamos mais debaixo das leis cerimoniais, meus irmãos, nós estamos debaixo de uma nova aliança. O Espírito Santo habita dentro de nós, por isso que nós temos que andar no evangelho para vivermos a verdade. Nem o rito, meu irmão, não é o rito. Não tem mais rito de sacrifício, meus irmãos. O que adianta eu oferecer muitos sacrifícios se eu realmente não tenho renúncia? É tudo em vão, meus irmãos. Deus quer obediência, não quer sacrifício. Nós precisamos ser moldados. Eu creio que Deus está falando com muitas pessoas desse jeito. As nossas mensagens, meus irmãos, uma hora nós podemos estar orando para Deus estar curando, uma hora, mas a mensagem de hoje, meu irmão, e Deus está movendo muito dentro do meu coração para nós continuarmos essa mensagem por muitos dias ainda, até o Senhor nos falar para mudar a mensagem contra as falsas doutrinas, uma mensagem contra os falsos mestres, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que Satanás faz os seus ministros serem transformados em ministros de justiça.
é uma falsa adoração, é um falso amor, uma falsa carisma, meu irmão. O evangelho não é só flores não, meus irmãos. Não é só a gente apresentar flores e flores, tudo bem. Um evangelho colorido que aceita tudo, meu irmão. Um evangelho que aceita tudo. Vem e continue do jeito que você está, não. O evangelho é um evangelho de renúncia. O evangelho que precisa ser tirado o pecado, precisa tirar o engano, precisa tirar o erro. Meus irmãos, o evangelho é um evangelho de sinceridade. Nós não vemos Jesus bajulando os homens no seu tempo. Nós não vemos Paulo bajulando os homens do seu tempo. Não, nós vemos eles com uma severidade, uma seriedade de pregar o evangelho, porque ele sabe que quem usa de engano é o diabo. Quem usa de palavras lisonjeiras, persuasivas é o diabo. Paulo diz, eu não vim com palavras persuasivas. Eu não estou aqui para agradar a homens. Amém? Então a pregação de Paulo não era para agradar os homens, mas sim para obedecer o que Deus estava falando. Porque a mensagem da cruz, meu irmão, ela não agrada os corações daqueles que buscam os manjares do mundo, não, meu irmão. Não agrada. Porque o evangelho, exatamente, é um evangelho de renúncia. Se você pegar o evangelho e você ler, nós vamos entender que o evangelho é um evangelho de renúncia. Mas Satanás, ele levanta os seus ministros de justiça para oferecerem os manjares, para estimular os corações dos homens a buscarem os manjares da terra, o fermento. Enquanto Jesus diz para nós tirarmos os fermentos, nós vemos que Jesus diz para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus representava a falsa doutrina. O fermento dos fariseus, meus irmãos, representava a religiosidade, representava a eloquência dos homens na sua sabedoria, o rito, meus irmãos, ensinando doutrinas de homens, não de Deus. E o fermento de Herodes, que significava exatamente as concupiscências do mundo, as concupiscências dos olhos, da carne, as contaminações, a prostituição, meus irmãos. Então, meus irmãos, não estamos diferentes. Parece que Jesus pregou lá, tudo acabou, não. Meus irmãos, o evangelho, ele nos alerta. E nós vemos que essa propagação, ela vai aumentando, meu irmão, ela vai aumentando. Jesus já nos alertou há 2000 atrás, Paulo nos alertou há 2000 anos atrás, meus irmãos, contra exatamente esse fermento. E o mundo só fermentou, o mundo só tem fermentado. Meus irmãos, nós estávamos num tempo onde Paulo estava repreendendo, onde tinha uma doutrina, onde o mundo não estava sobrecarregado exatamente por todos esses meios de comunicação, com toda essa ciência. Mas nós vemos os homens de hoje estão tomados todo o seu tempo. Satanás, realmente, a ciência, a multiplicação, este mundo confortável, meu irmão, ele toma 99% do tempo dos homens ficarem presos dentro do sistema, meu irmão, eles estão cegos, sem entendimento. E quando sobra um tempinho, sabe o que eles fazem? Agora eu vou para a praia, agora eu vou pescar, agora eu vou para isso, eu preciso descansar, estou estressado. Eu nem vou no culto hoje, estou tão cansado. É isso mesmo, é isso que o diabo quer. Tomou todo o seu tempo. Todo o seu tempo, Satanás tomou. Você não tem mais tempo. E sabe o que tem dentro dos homens, meu irmão? Mundo, concupiscência do mundo, sabedoria do mundo, discernimento do mundo, vontade do mundo. É isso que está dentro do coração dos homens, meus irmãos. É isso que o diabo quer. Por isso que o mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E nós precisamos buscar o Senhor com todo entendimento, com todo discernimento. Amém? E precisamos buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que está conosco. Amém? Mas temos o inimigo do mundo. Olha que Jesus, ele nos ensinou por umas coisas. Ainda que os judeus dissessem para Jesus que eles tinham por pai Abraão, olha aí, os judeus diziam, nós temos por pai Abraão, pai Abraão. Quer dizer, os judeus, eles firmavam que eles tinham Deus por parte de Abraão, que eles eram da descendência de Abraão e tinham a promessa de Deus nas suas vidas. Mas Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, porque querem satisfazer a vontade do vosso pai. E você acha que mudou, meu irmão? Não. Hoje muitos estão professando, não, eu sou convertido. Não, eu sou de Jesus. Eu fui batizado. Mas
você ainda continua fazendo a vontade do mundo. Ainda você continua fazendo a vontade do pecado. Então você continua fazendo a vontade do diabo. Nós precisamos realmente renunciar ao mundo. O que adianta uma geração totalmente desobediente, meu irmão? Que não obedece ao Evangelho. O maior problema hoje é que as pessoas não estão sujeitas ao Evangelho. E nem se sujeitam uns aos outros. Satanás criou um mundo liberal. Todo mundo é liberal, faço o que eu quero, eu sento, eu faço, a hora que der eu vou pregar, a hora que der, né? A hora que eu sentir vontade eu vou aqui, eu vou ali. Meus irmãos, é isso, a divisão, um corpo dividido, porque os nossos sentimentos não deixam nós se sujeitarmos ao corpo. Enquanto nós deveríamos estar ligados ao corpo, à verdade, buscar realmente o Evangelho com aqueles com um coração puro, invoca o nome do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Ele diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os coração puro invocam o Senhor. Lá em 2 Timóteo 2, foge das paixões da mocidade. Olha aí, jovens, vão fugir das paixões da mocidade. Mas eu digo, tem tanto velho ainda também que está preso nas paixões da mocidade. O Senhor diz, foge das paixões da mocidade. Quando a gente tem a mocidade, a gente tem sonhos, tem paixões realmente de ser, de ter, de possuir. São desejos, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele diz para nós, olha, tira a ilusão de dentro do seu coração. Foge dessas paixões. Procura, Timóteo, que era um jovem, seguir a justiça, a fé e o amor e a paz com um coração puro invocam o Senhor. Sabe onde o jovem tem que estar? Onde nós temos que estar, meu irmão? Não é no meio dos louvores por aí, não, meus irmãos. Com uma juventude realmente mundana. Eu falo isso, meus irmãos, que a gente tem andado e é para todos os lados. A gente está envolvido realmente com a obra de Deus, meus irmãos. Temos discernimentos espirituais, tá? E nós vemos realmente que esta balada gospel, meu irmão, o louvor, sem realmente estar vivendo o Evangelho, meu irmão, é um louvor vão. Acorda, desperta, meus irmãos. A obra de Deus, meu irmão, uma obra de justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça, meus irmãos. Fazer justiça, pregar a verdade do Evangelho, meus irmãos. Estar sujeito ao corpo de Cristo para fazer a obra de Deus, meu irmão. Sabe o que está precisando, meu irmão? É trabalhadores na seara. É trabalhadores realmente que estejam pregando a verdade do Evangelho, pregando para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora. As pessoas só querem ficar dentro de quatro paredes. Ficar dentro de quatro paredes, Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. E as almas tudo se perdendo lá fora, meus irmãos. As almas tudo se perdendo. Se nós vamos pegar Paulo, porque Paulo e Silas estavam na prisão e sendo açoitados, porque eles estavam lá fora, pregando o Evangelho. Porque Pedro realmente foi preso, porque estava lá fora pregando o Evangelho. Meus irmãos, os pecadores estão lá fora, as almas estão lá fora. Mas as pessoas querem ficar numa redoma de quatro paredes, meu irmão, louvando. Senhor, eu te amo. O Senhor diz, filho, vocês me louvam da boca para fora, mas o seu coração está longe da alma. O seu coração está longe da vida. O seu coração está longe de se sujeitar à obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, precisa ouvir a palavra, precisa despertar, acordar, sair do sofá, sair do lugar cômodo, sair de toda essa situação, despertar, aleluia, é tempo de trabalhar, é tempo de se unir aos trabalhadores da seara. Timóteo, foge das paixões da mocidade, Timóteo, aleluia, procura, Timóteo, buscar e andar com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Aí está a estratégia de tudo, meu irmão, é homens de Deus, mulheres de Deus. Só que andar com homens e mulheres de Deus, meu irmão, incomoda. Sabe por quê?
porque muitos estão cheios de erro, e muitas vezes os homens e as mulheres de Deus têm uma mensagem: olha, filho, você tira esse erro. Imagina Timóteo andando com Paulo, imagine Timóteo andando com Paulo. Toda hora Paulo pegava no pé de Timóteo, mas Timóteo obedecia. Meus irmãos, andar com o homem de Deus é assim, meus irmãos, aleluia. Imagina os discípulos de Jesus andando com Jesus. Quantas vezes o Senhor realmente corrigiu os seus discípulos? Meus irmãos, nós temos que ser corrigidos em todo o tempo. Senhor, o Senhor diz: quando nós andamos com o sábio, meus irmãos, nós aprendemos muito. Quando nós andamos com pessoas realmente que conhecem o Evangelho, que vivem o Evangelho, Senhor, Ele nos liberta. É para isso, meus irmãos, é tremendo, glória a Deus, quando tem a unção de Deus nas suas vidas. Nós vemos Eliseu realmente, quando ele viu que Elias ia ser arrebatado, ele não se soltou daquele homem de Deus, porque ele sabia que ali tinha unção. Aleluia, nós temos que buscar unção nos homens de Deus, aleluia, que vivem em Jesus, meus irmãos, porque o Senhor deixou a unção exatamente da sua igreja, com aqueles com o coração puro invocam o nome do Senhor, porque é um derramamento do Espírito Santo para encher a vida dos santos. É tempo de ser moldado, é tempo de ser transformado, é tempo de renunciar, meus irmãos, o ritual religioso, é tempo de renunciar esse ritual religioso, meu irmão. Entra na verdadeira adoração da palavra, do ide, aleluia. Senhor, Tu és o Deus que nos dá discernimento, Tu és o Deus que levanta o povo, Pai amado, que estava apagado, Senhor, meu Deus, mas Tu és, Senhor, que tira eles, Pai amado, desta redoma, Senhor, mas, Senhor, liberta eles, Pai amado, para que eles possam caminhar de um lado para o outro, meu Deus. Senhor, para que esta lâmpada que o Senhor colocou nas suas vidas, Senhor, se acenda cada dia mais, Senhor, até ser dia perfeito, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa mover no coração deles, que o Senhor possa quebrar, Senhor, todas as forças das trevas, Senhor, da força, Senhor, os Teus santos que estão cansados, meu Deus, Tu és o Deus que liberta desse cárcere, meu Pai, aquele no qual o inimigo tem, Senhor, feito uma opressão, meu Deus, Teus santos que estão orando, que estão clamando, Pai amado, neste momento, visita eles neste momento de opressão, visita eles, liberta eles desse cárcere, meu Deus, enche eles da Tua verdade, da Tua unção, do Teu poder, da Tua glória. Senhor, Tu és o Deus que liberta da enfermidade, Senhor, do leito. Senhor, visita cada um, dá um renovo, Pai. Tu és o Deus que aviva a nossa alma pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Senhor, porque Tu és o nosso manancial, Senhor, de águas vivas que jorra, Senhor, e faz nós sentimos uma grande alegria. Senhor, Tu nos dá força, Pai, para perseverarmos em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá deixar um recado no mural. Não adianta você se esconder, sai da toca, apareça, se apresenta, fala: Senhor, eis-me aqui. Amém. O que queres que eu faça? É isso que Deus quer, né? Não é eu escolher a melhor parte, né? Maria escolheu a melhor parte de ouvir a palavra do Senhor, mas alguns querem escolher a melhor parte. Não, eu quero ficar aqui só ouvindo louvor. Eu quero ficar aqui só tocando. Eu não quero pregar. Não é isso. Não é nós que temos que escolher. É o Senhor que tem que nos designar. Glória a Deus. Divulgue aí a nossa palavra, a nossa rádio, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, amém.